Meus amados, queridos irmãos, meus amigos, muito bom dia para você. Estamos fechando a nossa semana, nossos devocionais, que começam na segunda-feira, terminam no sábado. Todos os dias, a partir de 5h30 da manhã, o vídeo então é postado aqui no canal, Porção Diária da Palavra, e assim nós compartilhamos a bendita Palavra de Deus, sempre muito especial para todos nós. Palavra que nos orienta, nos conduz, nos auxilia, nos fortalece, nos encoraja. A palavra bendita de Deus, na verdade, é maravilhosa. E assim vamos seguindo, né? Nós temos muito a agradecer a Deus a semana que tivemos, tudo que nós fizemos, não é verdade? Caminhos que nós passamos, né? As decisões que nós tomamos, tudo quanto nós resolvemos ao longo da semana, como que Deus cuidou de cada um de nós. E chegamos ao final de semana, na nossa expectativa, né? Pelo final de semana, o ajuntamento da igreja, a comunhão, né? A oportunidade de cantar louvores ao Senhor, e assim juntos vamos seguindo. Então quero desejar que você tenha um dia abençoado, né? Um final de semana maravilhoso e principalmente vivendo para a glória de Deus, né? Quero hoje ler com você um salmo belíssimo, né? O Salmo 144, e eu vou ler dos versos 12 até o verso 15. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Aqui está um texto, a palavra de Deus para nós hoje. É um salmo que retrata um momento na vida de Davi. Podemos pensar sobre aquela realidade, não é, de conspiração que aconteceu, né, de Absalão, induzido a tomar o trono, e então há um desgaste, há um problema muito sério na vida do rei Davi, na casa do rei Davi, e então a guerra, o conflito, o combate é sempre muito desgastante, de sofrimento, de luta, de batalha. Mas também nós entendemos que o povo de Deus, naquele contexto, eles estavam, e mesmo nas batalhas, eles então estavam ali para glorificar a Deus. E aqui é um texto que retrata talvez o final já daquela experiência ruim, e o rei Davi então, ele está apresentando, através deste salmo, uma idealização do reino de paz, o povo de Deus desfrutando da paz. Porque quando ele retrata aqui os jovens, né, que tenham condições de serem viçosos, né, talvez você vai encontrar uma outra versão que fale a respeito da fase adulta, né, então jovens que alcancem a fase adulta e a maturidade, ou seja, eles não são levados para a guerra, eles não precisam entrar em combate, eles não precisam morrer, e então que eles cresçam e tenham a condição de se tornarem adultos, formarem as suas famílias e seguirem a sua trajetória. Quando temos as mulheres, as jovens, moças, comparadas às colunas, não é? A ideia também, da mesma forma, dos palácios, com suas colunas atraentes, bonitas, mas também pela questão de uma solidez, de firmeza, né? Toda casa precisa de coluna, né? Para dar resistência. E então, nós podemos conjecturar, não é, a situação de uma guerra, de um conflito, em que os homens saem para a batalha e as mulheres ficam na retaguarda, não é? Mulheres que cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam das atividades diversas, porque os homens estão na batalha, estão no campo, não é? Estão no campo de batalha. E aqui está dizendo para que essas jovens sejam belas, não é? Como colunas de canto, como colunas que sustentam a casa, que dão força, ou seja, que demonstram toda essa realidade de fortaleza, não é? Mas ele segue com descrições que são muito maravilhosas, não é? Podemos então perceber pelo texto, não é, que vai apresentar a nós assim, que os nossos celeiros
transbordem, cheios de todo tipo de provisões. Olha que declaração, não é? Não apenas que os celeiros estejam cheios, não é? Nós sabemos muito bem, não é? Para que houvesse a plantação, para que houvesse a irrigação, para que houvesse a limpeza, não é? Daquela plantação, para que pudesse colher, para que pudesse ter o local para armazenar, então, a necessidade desses homens, não é? A necessidade do trabalho familiar, e então os celeiros transbordem de todo tipo de alimento. Veja como que é importante para nós. Se primeiro nós temos a bênção da família, filhos e filhas, né? Então, que os nossos filhos, né, sejam bonitos, sejam fortes, saudáveis, né? A bênção da felicidade familiar, agora é a prosperidade, né? Que os celeiros estejam transbordando, completamente cheios, mas não apenas de um só mantimento. Veja que a prosperidade que o povo de Deus haveria de alcançar, de experimentar, estava pautada por uma diversidade, uma variedade de alimentos para que pudesse suprir todas as necessidades da família, né, do povo de Deus. Veja como que é importante para nós essa declaração do salmista, mostrando assim essa variedade nas provisões. Então, alimentos diversos, cereais diversos, grãos, aí nós vamos podendo imaginar aquele celeiro repleto de alimentos e bem diversificado. Que coisa maravilhosa, né? Eu e você podemos olhar para o texto e refletir sobre o significado de tudo isso para nós. É bênção na família, é bênção para os nossos filhos, é bênção material, é a prosperidade que chega para nós. Mas ele vai dizer que também os animais estariam tendo dezenas, né, milhares, não é? Que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares, ou seja, para que houvesse então agora a condição também daqueles animais estarem reproduzindo. Por quê? Porque a grama boa, pasto bom, cuidado com aqueles animais, e a partir dali então eles estariam, não é, como diz aqui na sequência do texto, não é, que as vacas não perderiam as suas crias, não é? Então nós vemos que há um crescimento também em termos numéricos dos animais, para que pudesse tanto servir para a questão do trabalho daquela família, no contexto rural, mas que houvesse também o alimento e também aqueles animais eram oferecidos a Deus em sacrifício, né? Então, são vários aspectos que estão diretamente envolvidos aqui nessa parte do texto. Mas o salmista, ele ainda retrata para nós o seguinte, que o nosso gado seja fértil, as nossas vacas não percam suas crias, não haja gritos de lamento em nossas praças. Veja bem, podemos pensar em várias direções. Na guerra, os jovens iam para a guerra, para a batalha, muitos deles morriam, outros voltavam machucados, e a família, né, sentia todo esse impacto, sentia todo esse sofrimento, essa dor, essa tristeza, e havia choro, lamento. Só que, na verdade, podemos pensar ainda numa outra realidade, né? Conflitos entre irmãos, conflitos entre vizinhos, nas praças também da mesma forma, né? O conflito daqueles que ali residiam, e da mesma forma, sofrimento, dor, tristeza, choro. Então não há lamento nas praças, porque é um reino de paz, alegria, não é? A satisfação, não é? Porque estão vivendo com o povo de Deus numa experiência de paz. Podemos olhar para a parte do texto que termina, e ele vai apresentar: bem-aventurado, feliz é aquele que assim sucede. Ou seja, aquela pessoa que vivencia tudo isso, a alegria dos filhos, a alegria na família, a bênção da prosperidade, o crescimento, não é? Então, a oportunidade de desenvolver, do desenvolvimento, e assim então, podendo experimentar essa dinâmica de paz. E a palavra diz: aquele que assim sucede é feliz.
Mas ele ainda termina e a frase vai apresentar a duplicidade a respeito da felicidade, quando ele diz que sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, a alegria deles não estava condicionada aos recursos, à questão dos benefícios, do resultado da colheita, mas a alegria porque eles eram o povo de Deus. A alegria porque eles pertenciam ao Senhor. Veja que maravilha. E aí nós podemos então retratar para os nossos dias, que os nossos filhos sejam abençoados, os nossos jovens, nossas jovens, que eles sejam fortes, saudáveis, bonitos, que sejam inteligentes, que eles sejam servos de Deus, que vivam em paz, que promovam a paz. Então a alegria da família é a comunhão da família, a harmonia da família. Podemos e devemos desejar nos nossos dias também a prosperidade, o desenvolvimento material, o desenvolvimento intelectual, profissional. Devemos também ansiar isso para a nossa vida, para a nossa realidade. E devemos nos empenhar, uma vez que nós somos o povo de Deus, pertencemos ao Senhor, para nós contribuirmos também para a alegria e satisfação do nosso próximo, ou seja, para que não haja lamento nas praças. Se nós vamos andar em retidão, vamos fazer o que é certo, vamos cumprir a palavra de Deus, nós vamos abençoar alguém, uma família, um bairro, uma cidade, e estas pessoas poderão ter alegria e viver em paz. E assim, então, termina o texto, e ele é aplicado também a nós. Uma vez que nós procedemos assim e pertencemos ao Senhor, podemos também dizer como o salmista, sim, feliz é aquele cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz é a família cujo Deus é o Senhor. Você pode dizer isso? Deus, ele está na sua vida, na sua casa, você pertence ao Senhor, você vive para o Senhor. Então, se assim é, nós podemos dizer que somos felizes. Não estamos, porque estar feliz está condicionado a uma realidade momentânea, circunstancial, mas nós somos felizes. Independente das circunstâncias, nós somos felizes. Por quê? Porque somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor. Vivemos para o Senhor e para a glória do Senhor. Eu quero terminar essa nossa meditação de hoje, chamando a sua atenção para a realidade desse salmo, desse final dos salmos. E quando nós podemos entender que, para muitos, essa é uma situação completamente utópica, é uma questão completamente alienante, alienada, equivocada, ilusória, mas para aquele que teme ao Senhor, para aquele que crê na palavra de Deus, entende que nós estamos indo para a pátria celestial, o lugar perfeito, o céu. Nós estamos indo para morar com o Senhor. O reino de Deus é um reino de paz. Então nós vamos poder usufruir isso numa proporção plena, no estado pleno. Ainda aqui é questão limitada, mas lá será completo. Será a nossa experiência profunda, com o nosso Senhor. Então, nós podemos hoje experimentar um pouco daquilo que será muito quando nós estivermos na glória com o Senhor Deus. Então, que Deus abençoe você e a sua casa. Que Deus seja com todos nós. Quero convidar você, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos porque o Senhor nos permite viver mais um dia. Nós somos gratos, Deus, porque a Tua palavra revela os planos maravilhosos do Senhor para nós. Ó Deus, nós somos gratos porque o Senhor abençoa a nossa vida e abençoa a nossa casa, a nossa família. Assim como lemos, nossos filhos, ó Deus, também serão abençoados pelo Senhor. A nossa descendência será abençoada pelo Senhor. Obrigado, Deus, por esta porção da palavra. Deus que traz alimento para nós, que nos sustenta, nos fortalece, nos auxilia, nos ajuda na nossa caminhada. Obrigado, Deus, porque o Senhor é que faz com que todos nós, Deus, venhamos a prosperar, crescer,
Obrigado, Deus, porque nós entendemos que a bênção que enriquece vem do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque também podemos experimentar paz, ó Deus. Mesmo no meio das lutas, das dificuldades, com o Senhor nós temos paz. E obrigado, Deus, porque quando nós experimentamos a nova vida em Cristo, experimentamos também a alegria verdadeira, a alegria plena. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado. Abençoa, Deus, a tua igreja, o teu povo nesse dia. Seja com cada um, Senhor, eu te peço, eu clamo por misericórdia. E assim, ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Um final de semana muito abençoado para você, sua casa, sua família, seus filhos, um dia de paz para você e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.